Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos dar continuidade à nossa reunião. Temos connosco a Autoridade para as Condições de Trabalho, a doutora Maria Fernanda Ferreira Campos, Inspetora-Geral, e a doutora Ernestina Silva, Diretora da Direção de Serviços de Apoio à Atividade Inspectiva. Sejam muito bem-vindas à Comissão. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Estão aqui para nos ajudar a compreender bem o processo de alteração ao regime de TVDE. É por esse motivo que, de facto, foram chamadas aqui à Comissão e, portanto, vamos dar início à nossa audição. A primeira ronda são colocadas questões, perguntas pelos grupos parlamentares, respondem e assim sucessivamente. Depois, eventualmente, numa segunda ronda, então os grupos parlamentares intervêm em contínuo e a senhora Inspetora-Geral faz o encerramento. Então vamos começar com o grupo parlamentar do Chega, Sr. Deputado Carlos Barbosa. Faz favor, Sr. Deputado, dispõe de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os senhoras e senhores deputados, a senhora Inspetora-Geral, a doutora Fernanda Campos e a senhora doutora Ernestina Silva. Desde já agradecendo a presença da Autoridade para as Condições de Trabalho nesta Comissão, para debatermos, de certa forma, e percebermos, no vosso entendimento, esta alteração à lei TVDE e qual a importância também do contexto destas alterações no contexto das condições de trabalho. Ao longo das várias audições realizadas no âmbito da revisão do regime TVDE, ouvimos repetidamente relatos de motoristas, operadores e sindicatos sobre jornadas excessivas de trabalho, rendimentos insuficientes e situações de dependência económica relativamente às plataformas. Entretanto, tivemos também conhecimento de informações divulgadas pela própria ACT que apontam para uma realidade particularmente preocupante: a existência, em muitos casos, de situações que poderão configurar falsas prestações de serviço e incumprimento de normas laborais aplicáveis ao setor. Neste contexto, gostaria de colocar algumas questões de forma objetiva e, nesse sentido, a primeira questão que vos coloco é: a ACT mantém o entendimento de que grande parte dos casos fiscalizados, os motoristas TVDE, não exercem uma atividade verdadeiramente independente e que existem indícios de vínculo laboral efetivo entre motoristas e operadores? Quantos processos de regularização de vínculo laboral ou autos de notícia relacionados com esta matéria foram instaurados nos últimos anos? Por outro lado, há também diversas entidades que afirmaram nesta Comissão que existem motoristas a trabalhar mais de 10 a 12 horas por dia para conseguirem obter um rendimento considerado minimamente aceitável. A ACT confirma esta realidade, tem conhecimento desta realidade. Nas ações inspectivas realizadas foram identificadas violações de tempos máximos de trabalho, condução e descanso? E qual a avaliação que a ACT sobre os riscos que esta situação representa para a segurança rodoviária? Porque não podemos esquecer, a fiscalização de uma atividade organizada através das plataformas digital apresenta naturalmente desafios específicos. E, neste sentido, dispõe atualmente a ACT acesso suficiente à informação necessária para fiscalizar horários, tempo de trabalho, remunerações e condições efetivas de prestação da atividade? Ou considera necessário reforçar os deveres legais da colaboração e partilha de informação por parte das plataformas e operadores? Por outro lado, a ACT tem identificado também situações de ausência de contratos por escrito, irregularidades contributivas ou incumprimentos perante a Segurança Social? Ou estamos perante casos pontuais ou perante problemas estruturais no próprio setor? Também é importante ouvirmos da vossa parte e finalizar neste sentido, em que o Parlamento, estando a discutir estas alterações de uma profunda revisão à Lei 45 de 2018 e perguntando diretamente quais são as 3 alterações legislativas que a ACT considera mais importantes para garantir melhores condições de trabalho, mais segurança rodoviária e uma fiscalização eficaz no próprio setor TVDE. Porque é importante percebermos da parte da ACT
neste enquadramento da alteração à lei do TVDE, as condições de trabalho. Porque no país aqui ao lado, Espanha, estamos também a ter uma alteração no âmbito das plataformas e o trabalho que está associado às próprias plataformas, como as entregas que estão a ser feitas, houve um englobamento. Aqui em Portugal não está a ser feito isso, ou seja, o que permite esta ligação da forma como ela está a ser feita, da prestação de serviços, se deveríamos olhar e aprender com aquilo que está a ser feito em Espanha, ou se realmente a forma como está a ser considerada aqui em Portugal será a forma indicada para termos o funcionamento deste contexto do TVDE. Porque acho que são questões que nos poderiam aportar para, a breve prazo, vamos estar a discuti-la no contexto de especialidade, e acho que a vossa elucidação que nos podem trazer seria importante para finalizarmos este processo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Carlos Barbosa. Então agora vamos ouvir as respostas e os comentários por parte da Sra. Inspetora-Geral. Faz favor, dispõe de 5 minutos. Obrigada. Bom dia, Srs. Deputados, Sr. Presidente, muito obrigada pela palavra. É uma honra estar aqui, como sempre, e poder contribuir da melhor forma para a clarificação e para a melhor forma, ou melhor, mais direcionada forma de regulamentação. Relativamente à primeira questão, e eu vou tentar ser muito sucinta, sem prejuízo de depois maior detalhe, a ACT nesta matéria intervém mais especificamente nas condições de trabalho, segurança e saúde no trabalho, na verificação da regularidade do vínculo laboral que se possa eventualmente estabelecer entre os trabalhadores, motoristas, os operadores, que nós temos aqui a figura na Lei 45 intermédia de operadores e não há uma ligação direta às plataformas, isto que está um pouco aqui desalinhado com a presunção de laboralidade prevista no Código de Trabalho, porque se nós aplicarmos a presunção de laboralidade, esbarra aqui com o operador no meio, não, ir para as plataformas fica um bocado, fica mais difícil da verificação e da imposição da regulação do vínculo. A ACT nestes 2 últimos anos, 23 e 24, são os dados que têm mais consolidados, acompanhou ou por si só ou com outras entidades, nomeadamente a GNR, a PSP, acompanhou 278 entidades e abrangeu 211 trabalhadores. Foram efetuadas 13 notificações de auto de inadequação do vínculo contratual. Esta verificação só é feita caso a caso e, claro, quanto maior acesso, melhor acesso e mais claro forem os instrumentos legais e o acesso à informação, mais positivamente e mais acertadamente a Inspeção do Trabalho consegue os resultados da aplicação da lei, que é isso que a ACT faz. Foram feitas 8 participações, algumas destas notificações com o auto de inadequação de vínculo contratual foram regularizadas voluntariamente. Foram feitas 8 participações ao Ministério Público para instauração da ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho e foram autuadas 86 violações de regras, relativamente, a sua maioria, relativa ao incumprimento das normas que respeitam a organização do tempo de trabalho, registros, intervalos de descanso, etc. E também quanto à existência, ou não neste caso, de seguro de acidentes de trabalho, da transferência da responsabilidade civil por acidentes de trabalho. As infrações mais significativas respeitam, de facto, a organização de tempos de trabalho. O tempo de trabalho tem um impacto muito direto na segurança e saúde dos trabalhadores e há aqui uma necessidade de evoluir legalmente para conseguirmos uma maior
uma melhor forma de verificar os tempos de trabalho dos motoristas. A ACT tem competência e atribuições em matéria de trabalho subordinado, portanto, o trabalho independente não entra no nosso âmbito de competências. No entanto, só caso a caso é que podemos verificar se existe ou não existe a regularidade do vínculo que liga o trabalhador ao operador, etc., ou eventualmente à plataforma. E depende dessa qualificação, o estatuto que o trabalhador tenha para enquadrar e lhe ser aplicada toda a demais legislação, nomeadamente aquela que decorre da subordinação jurídica que é regulada pelo Código de Trabalho. É claro que para a ACT o excesso de horas de trabalho é uma preocupação, não só neste setor de atividade em concreto, acaba por ter aqui dois impactos que não podem ser menosprezados, nomeadamente enquanto segurança e saúde para o próprio trabalhador, mas também uma questão de segurança pública em termos rodoviários, e isso também é impactante e nesta possibilidade de regulamentação ou de revisão sobre esta temática, esta matéria e a lei existente, é um aspecto, obviamente, a considerar, e, nesse sentido, parece-me que existem aqui, em termos gerais, na proposta, alguns aspectos que refletem sobre essa temática. Muito obrigado, Sra. Inspetora-Geral. Vamos agora ouvir o PSD, a Sra. Deputada Vânia de Jesus. A Sra. Deputada dispõe de 6 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar e agradecer a presença das representantes da Autoridade para as Condições de Trabalho. Reconhecemos o papel central que a ACT tem na defesa das condições de trabalho e na prevenção de irregularidades laborosas e estamos certos de que partilhamos um objetivo comum, que é garantir que os novos modelos de mobilidade coexistem em condições de trabalho digno, com concorrência leal, segurança rodoviária e fiscalização eficaz. E nesse objetivo, a proposta do Grupo Parlamentar do PSD de revisão do regime jurídico introduz um conjunto de alterações aplicável à atividade dos TVDE que vem responder a vários problemas que foram sendo identificados num setor que, passados 8 anos, segundo dados do IMT, o setor conta já com cerca de 40 mil motoristas, 15 mil operadores e 3 plataformas. E, aliás, se formos ver os dados mensais do IMT, este setor está em franco crescimento, continua a crescer no número de veículos, no número de condutores, no número de operadores, o que é demonstrativo que é necessário avançarmos para esta regulação que permita mais controle, mais transparência, mais segurança e uma melhor fiscalização do setor, até pela complexidade que já foi dito aqui de relações existentes entre plataformas, operadores e motoristas e que hoje, como percebemos, já não permite identificar com clareza as responsabilidades de cada interveniente. E a proposta do PSD vem exatamente reforçar os mecanismos de transparência e controle para uma melhor ação inspectiva, passa a ser exigida às plataformas o registro dos tempos de trabalho dos motoristas e o cumprimento dos limites legais de condução em repouso, torna-se obrigatória a adesão à plataforma de partilha de dados em tempo real do IMT e é atribuída expressamente à ACT competência contraordenacional nestas matérias, reforçando aquilo que é o papel de fiscalização das condições de trabalho e de segurança rodoviária. E falou-se aqui da questão dos limites da atividade. A lei já prevê limites, é o máximo de 10 horas de condução em 24 horas. Eu acho que o problema que todos nós sabemos e foi identificado é a sua verificação prática, porque muitos motoristas acumulam atividade em diferentes plataformas, cada plataforma apenas controla a atividade no seu próprio sistema e é aqui que existe o risco de o incumprimento isolado poder esconder um incumprimento global, porque não há uma visão global do tempo efetivamente trabalhado e aqui a fiscalização tende a ficar fragmentada. E, portanto, pergunto à ACT se também considera que isto é um dos principais desafios da fiscalização e se o facto de motoristas operarem em múltiplas plataformas, dizer que julgamos que a obrigatoriedade de partilha de dados em tempo real na plataforma do IMT
irá representar um avanço nesta matéria, mas gostaríamos de ouvir da vossa parte que tipo de tratamento e que tipo de informação consideram indispensáveis para o assegurado do cumprimento efetivo destes limites. Em segundo, a proposta clarifica responsabilidades entre intervenientes. Nós, na nossa proposta, quisemos fazer a distinção clara do gestor de plataforma, do operador de TVDM, turista, acompanhada de uma imputação diferenciada de responsabilidades, e pergunto à ACT se considera que esta clarificação facilita e é adequada para a fiscalização laboral ou se, no vosso entender, podem ser densificados ou melhorados alguns pontos. Outra questão prende-se com os proprietários condutores, é uma realidade importante dentro do setor dos TVDE, são profissionais que investem na aquisição do veículo, suportam custos da atividade e dependem diretamente do rendimento do trabalho. A proposta do PSD limita o recurso ao comodato e achamos que é compatível com uma fiscalização mais eficaz das relações laborais e há esta exceção aos proprietários condutores. Achamos que esta solução poderá contribuir para reduzir as tais práticas informais como a cedência irregular de veículos. Ainda assim, gostaria de saber da ACT se identifica cautelas adicionais para melhor prevenirmos estas situações de falso trabalho, evitar cedências informais ou frotas encapotadas, porque o nosso objetivo é conferir maior proteção aos profissionais que exerçam a atividade de forma regular e em cumprimento da lei. Outra questão que eu gostaria de abordar, e já foi aqui referida, a ACT alertou que dificilmente a atividade dos motoristas se coaduna com trabalho independente. A par desta revisão, como sabemos, e foi referido pela Sra. Inspetora, a proposta temos também uma proposta por parte do Governo de revisão da legislação laboral que inclui alterações relativas ao trabalho prestado através de plataformas digitais. Até aqui, como sabemos, muitas situações dependiam desta análise de caso a caso para determinar se estávamos perante um verdadeiro trabalhador independente ou perante uma relação de trabalho subordinado. Aquilo que na proposta do Código de Trabalho a lei passa a reconhecer é que quando uma plataforma exerce controle sobre aspectos essenciais da atividade, como a atribuição de serviços, os preços praticados, os sistemas de avaliação ou acesso ao trabalho, pode existir aqui indícios de uma relação laboral, mesmo que formalmente o trabalhador seja apresentado como independente. E, portanto, acho que também estas alterações visam reforçar a proteção dos trabalhadores, dotar as entidades fiscalizadoras de instrumentos mais eficazes para identificar estas situações de trabalho encapotado ou de falsa prestação de serviços. Percebi na sua intervenção pode haver aqui alguma, ou gostaria de ouvir da Sra. Diretora se efetivamente entre aquilo que é a proposta do Código de Trabalho e complementarmente este regime jurídico, na vossa opinião, o que é que existe e o que é que falta para este equilíbrio, efetivamente, esta diferenciação e daquilo que está no Código de Trabalho relativamente ao trabalhador independente. E terminou, Sra. Deputada. Para responder então, a Sra. Inspetora-Geral dispõe de 6 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas questões. De forma muito global, o projeto vai no sentido de maior transparência, maior clarificação. No entanto, poderíamos aqui, nós identificamos aqui na lei atual algumas necessidades de distinção clara e de imputação de responsabilidades aos diversos intervenientes de forma muito clara. Aqui a Lei 45 utiliza de forma muito genérica operador para realidades distintas, quer para operadores TVDE, quer para operadores de plataforma eletrónica e provavelmente será aqui necessário uma uniformização do conceito e clarificação dos conceitos e distinguir de forma muito clara e também com a imputação de responsabilidades claras, igualmente claras. Relativamente aos tempos de trabalho, seria útil que o centro fosse o trabalhador, à semelhança dos registros que são feitos, o trabalhador pode utilizar diversos veículos e nos diversos veículos e com plataformas distintas vai registando os tempos de trabalho que faz naquela ligação, seja independente ou não independente, ou subordinado neste caso. Aqui
facilitaria, obviamente, ter acesso aos dados por motorista, que tempo de trabalho é que aquele motorista, no cômputo total, quer das plataformas, quer dos operadores com quem lida ou dos diversos veículos, aquele motorista quanto tempo conduziu efetivamente. Porque isso facilitará a averiguação e a investigação inspectiva, que é para a ACT, que é para os outros órgãos de fiscalização e controle, por um lado, e por outro lado, o objetivo da fiscalização é o cumprimento legal, portanto, seria aqui também vantajoso, com uma repercussão positiva naquilo que são a prevenção de acidentes de trabalho que coincidem, neste caso, com acidentes rodoviários. E isto seria, do meu ponto de vista, positivo que se fizesse. Obviamente também implica aqui nas condições de segurança e saúde que o trabalhador tem, sendo trabalhador, mas falemos num aspecto geral em termos de pessoas, sendo trabalhador independente ou não independente, impacta nas suas condições de segurança e saúde, e isso seria muito importante ter aqui um registro também que fosse idóneo, que congregasse os tempos de trabalho daquele motorista com aquela profissão, independentemente de a quem foi prestado ou relacionamento que tenha com qual das plataformas, qual dos operadores, etc. E ter de forma transparente, acessível e visível, quer para controle das autoridades de fiscalização e controle, quer até para os próprios operadores para verificarem, porque têm responsabilidades e podem ter aqui, no desenvolvimento deste projeto, ter aqui imputações, responsabilidades muito claras quando ultrapassam, como têm no Código, estão previstas no Código de Trabalho e na legislação complementar, quando ultrapassam limites de tempo de trabalho, quando não respeitam repousos de condução, etc, etc. Isso seria bastante positivo. Também muito positivo e contributo para uma mais assertiva investigação e inspeção tem a ver aqui com a caracterização também no sentido de que está aqui exposto, deixar de haver um símbolo que é removível e que pode ser posto e que pode ser tirado, porque é uma atividade de difícil identificação, porque é móvel, porque dispersa, locais de trabalho dispersos e imóveis, e o facto de as viaturas estarem identificadas com uma identificação que não é que se não pode remover, também aqui, a nosso ver, também contribui para a clareza e para a verificação, a possibilidade de verificação inspectiva mais direcionada e mais assertiva. E relativamente, eu creio que dei de uma forma genérica resposta às questões que me colocou e de uma forma genérica diria que o caminho da clarificação, transparência e atribuição clara de responsabilidades, harmonização de conceitos ou unificação de conceitos durante o documento, ao longo do documento e tendo em conta a legislação conexa e complementar e aquela arquitetura jurídica que já vem no enquadramento mais amplo, seria, a nosso ver, muito positivo e favorável aqui à atividade inspectiva que, como sabemos, o objetivo é serviço público e que estejam cumpridas as regras que impedem ou que previnem acidentes de trabalho, que neste caso coincidem também com acidentes rodoviários. Muito bem, Sra. Inspetora. Vamos continuar com o Partido Socialista. O Sr. Deputado Frederico Francisco dispõe de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, já foram aqui abordadas várias questões e eu gostava de me centrar em dois aspectos fundamentais e previamente, de facto, eu acho que é importante nós aqui percebermos que este tipo de, aquilo que agora que se convencionou chamar a gig economy,
né, que são os TVDEs, as entregas, o trabalho baseado em plataforma, cria um desafio à definição e ao enquadramento das relações de trabalho. Porque eu acho que, se por intuição é muito fácil perceber que há de facto ali uma relação de dependência e que há uma desproporção muito grande de poder entre o trabalhador e de vulnerabilidade entre o trabalhador e quer as plataformas, quer quem os contrata. Por outro lado, não é fácil enquadrá-los na lei e na legislação laboral que nós temos. Na medida em que não existe uma relação de dependência efetiva, não existe uma relação hierárquica, não existe um horário de trabalho que é imposto, não existe um local de trabalho onde a pessoa é obrigada a estar. E, portanto, a primeira questão, pronto, e a Sra. Deputada Vânia de Jesus já aflorou alguns aspectos em que o Código de Trabalho pode evoluir no sentido de enquadrar melhor este novo tipo de relações de trabalho. Outro aspecto importante, quer dizer, o trabalhador não tem mesmo que eu considerasse que é um trabalhador independente, ele não decide qual é o preço que cobra pelo seu trabalho. Quem decide o preço do trabalho que aquele trabalhador presta nem sequer é o operador, é a plataforma. Portanto, nem o operador nem o trabalhador têm autonomia de decidir qual é o preço do trabalho que estão a prestar. E ele varia de minuto a minuto, não é? Nem sequer varia de dia para dia, varia de minuto a minuto. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, a questão da contabilização do horário de trabalho. Portanto, atualmente a lei prevê um limite de 10 horas de condução em 24 horas, o que significa que numa semana pode dar 70 horas de condução. Mesmo admitindo que juntamos os dados de todas as plataformas e que não está a dar 10 horas numa plataforma mais 10 horas na outra. Portanto, 70 horas de condução numa semana. Como é que são contabilizadas essas horas de condução? É desde o momento em que aceita a viagem até que termina a viagem? E depois o tempo que está à espera da viagem seguinte não conta como hora de condução? Ou seja, sou um motorista TVDE, estou sentado dentro do meu carro, às 11 horas aceitei uma viagem, a viagem durou 15 minutos, tive mais 5 minutos à espera de uma viagem, outra viagem de 15 minutos, mais 5 minutos à espera de uma viagem. Quer dizer, eu entre as 11 e o meio-dia, efetivamente, eu tive 45 minutos com o passageiro a bordo e tive mais 15 minutos à espera de uma viagem. Eu conduzi 45 minutos, eu trabalhei 45 minutos ou trabalhei 1 hora? Entre as 11 e o meio-dia. Portanto, essa é também uma questão que é importante clarificar e que até agora não tem uma solução, nem tem uma clarificação, porque isso depois é importante para a questão seguinte, que é perceber se é ou não efetivamente possível atualmente um motorista TVDE ganhar um salário mínimo com 40 horas de trabalho, que é aquilo que é suposto acontecer. E eu gostava de perguntar muito especificamente à Sra. Inspetora-Geral qual é que é a definição exata de um salário mínimo. Porque o salário mínimo são 920 euros por mês, que corresponde a 12.880 euros por ano. Ou seja, um trabalhador que recebe um salário mínimo, que pode trabalhar no máximo 40 horas semanais, recebe 14 salários por ano e tem direito a 22 dias úteis de férias por ano. Ou seja, na prática, um trabalhador que recebe um salário mínimo trabalha 40 horas semanais durante 11 meses por ano e recebe 980 euros 14 vezes por ano. Eu queria perguntar-lhe se esta minha interpretação é correta da definição de um salário mínimo ou não, 920 euros ou não. Porque depois nós temos, porque senão é esta a fasquia que nós temos que colocar quando vamos medir se um motorista TVDE recebe ou não um salário mínimo. Porque quando nós colocamos esta questão aqui aos responsáveis das plataformas, eles não só não abordam esta questão claramente, como acrescentam outra coisa, que é, mas nós disponibilizamos uma viatura àquele trabalhador, que é um benefício que ele tem. E uma coisa que eu lhe pergunto é se a disponibilização de uma viatura pode ser contabilizada ou não como parte de um salário mínimo. Portanto, eu colocava-lhe estas questões muito específicas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então ouvir as respostas às questões muito específicas. Sra. Inspetora, faz favor. Muito obrigada. Muito obrigada pelas questões também, que eu vou tentar responder de forma sucinta. Obviamente que a gig economy obriga-nos aqui a grande evolução e a enfrentar uma realidade que se move
absolutamente. Relativamente aos horários de trabalho, é um tema complexo. No caso, relativamente à condução, a regulamentação especifica tempos de trabalho, tempos de trabalho de condução, tempos de repouso e tempos de disponibilidade para outras tarefas. Portanto, obviamente que ganhamos todos se ficar clarificado como é que tal como estão no enquadramento legal relativamente aos transportes rodoviários. E isto será uma possibilidade de ter claro, de qualquer forma, aplicando-se-lhe o enquadramento mais amplo, há aqui se o trabalhador não está a conduzir, uma coisa é o tempo de trabalho em que ele está com disponibilidade para aquele empregador, se for um trabalhador subordinado, obviamente, e outra coisa é o tempo em que efetivamente está a conduzir. O tempo em que efetivamente está a conduzir pode impactar e tem aqui correlacionamento com a sua segurança e saúde, com a prevenção de acidentes de trabalho e rodoviários. E isso, obviamente, só ganhamos ganhamos todos mais se estiver clarificado e se estiver aqui em conta o enquadramento mais amplo. Relativamente ao salário, relativamente ao tempo de trabalho efetiva, claro que isso depende do estatuto que o motorista ou condutor tiver. Se é um trabalhador subordinado, tem que estar aqui ao abrigo de todas as outras regras que se lhe aplicam, do Código de Trabalho, de legislação complementar, depende essencialmente disso, porque se é um trabalhador independente, não tem, este estatuto é diverso, portanto, aplica-se-lhe, ou melhor, não se lhe aplica o que está definido no Código de Trabalho e legislação que decorre desse estatuto de trabalhador subordinado ou não. Agora, para se determinar ou é assumidamente subordinado, porque os operadores contratam trabalhadores e assumem claramente, aliás, como eu referi no início da conversa, a ACT notificou 13 vezes, fez um auto de inadequação de vínculo para regularizar e foram voluntariamente regularizados, quer dizer, a entidade empregadora, alguns deles, não todos, a entidade empregadora reconheceu que ali havia subordinação jurídica e assumiu. Uma vez identificado e estabelecido o vínculo jurídico, obviamente que decorre daí toda a aplicação da legislação laboral que se aplica aos trabalhadores subordinados. Nos outros casos que eu falei destas 13 notificações, 8 foram participadas ao Ministério Público e não temos retorno das decisões, o que também é importante para a ACT melhorar a sua atuação e o seu planeamento nesta matéria, mas não temos ainda que eu lhe consiga dar reporte. E seriam estas as minhas respostas às suas questões. E agradecendo por elas, obviamente. Muito obrigado, Sra. Inspetora. Vamos avançar, então. Sra. Deputada Joana Cordeiro, Iniciativa Liberal, dispõe de 4 minutos. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a ACT na pessoa da Sra. Inspetora-Geral. Tentando não repetir muito daquilo que já aqui foi dito, eu acho que o ponto, obviamente, principal desta audição é se a ACT consegue fiscalizar suficientemente as condições de trabalho destes motoristas. E nós já aqui falámos da questão do tempo de trabalho, mas eu acho que isto continua a não estar claro, porque o que a lei diz é que os operadores, os motoristas, não podem operar veículos por mais de 10 horas. Mas qual é o conceito de operar um veículo? É que o ponto começa logo aqui. Porque aquilo que se queixam muitas vezes é se tiverem simplesmente a plataforma ligada, está ou não está a contar como tempo de disponibilidade ou não, se é efetivamente tempo de condução, então, mas no tempo de condução, porque para as tarifas depois conta uma coisa, por exemplo, aquele período em que o motorista vai ter com o passageiro que não conta para a tarifa, mas conta
conta como tempo de condução. Portanto, aquilo que nós temos que fazer com esta alteração da lei, a mim, parece-me que esta questão tem que ficar bastante clara. Estas 10 horas implicam exatamente o quê? E, portanto, isto é a pergunta que eu lhe queria fazer. São 10 horas a conduzir ou 10 horas ligados à plataforma ou 10 horas disponíveis? Porque depois isto tem muitos problemas acrescidos. Já aqui foi falado que os motoristas trabalham com várias plataformas, neste caso temos 2 plataformas grandes. Se a proposta do PSD de incluir os táxis dentro das plataformas, eu continuo a perguntar, então temos mais como é que é dizer, como é que fiscalizamos, porque o motorista é o mesmo, não é? Portanto, ou seja, como é que nós cruzamos novamente, eu já expliquei qual é a nossa posição, não sei porque é que continuamos com isto, não tenho nada contra os táxis na plataforma, mas como táxis, não como TVDEs. E, portanto, há de facto aqui um problema de fiscalização e aquilo que eu quero perceber da parte da ACT, porque eu perguntei, pois é que isto sistematicamente a interromper as audições. É uma... Senhora Deputada, também vou interrompê-la, mas enfim, tem toda a razão, há um burburinho na sala e mais do que isso há deputados que estão a interpelá-la diretamente, interrompendo o seu raciocínio e a senhora Deputada também cai na armadilha porque responde aos deputados e interrompe o raciocínio mesmo. Portanto, vamos dar condições à senhora Deputada que são dadas a todos os outros, inclusive aos próprios. Faz favor de continuar agora. Está tudo bem, Sr. Presidente, obrigada. No fim, o que eu pergunto, porque eu fiz exatamente a mesma pergunta ao IMT, é o que é que nós podemos clarificar na lei que permita aos reguladores e à fiscalização melhorar esta questão. Portanto, o que é que, quando falamos em 10 horas de trabalho, isto quer dizer o quê? Como é que compatibilizamos isto entre as várias plataformas? Pergunto-se aquilo que está a ser preparado da partilha de dados, que é algo que também nas propostas que já fizemos, que também defendemos. Portanto, tem que haver uma forma de alguém fiscalizar isto. E no fim, é isto que eu pergunto, se aquilo que está a ser pensado, se as partilhas de dados que estão a ser pensadas na plataforma do IMT, porque eu perguntei isto e isto não foi claro. Portanto, eu pergunto se no fim a ACT tem capacidade de fiscalizar. Portanto, o que é que precisa para fiscalizar esta questão das 10 horas de trabalho? Como é que isto se fiscaliza, considerando que temos as mesmas pessoas que podem operar em diferentes plataformas, em diferentes regimes, se esta questão dos táxis for aprovado, e, portanto, como é que isto depois na prática se fiscaliza? Depois, queria também perceber, já aqui disse que houve algum conjunto de irregularidades e de inspeções que têm estado a ser feitas relativamente a isto. Queria perceber exatamente, se calhar já disse, mas eu não percebi exatamente o que é que tem estado em causa, se é a questão dos contratos de trabalho, se é a questão de condições propriamente de trabalho. Depois, novamente, há aqui vários tipos. Isto é uma atividade que já não é tão recente assim, mas que de facto vem mudar um bocadinho a forma como nós tínhamos o trabalho organizado em Portugal. Temos muita gente. Há vários modelos de trabalho aqui. Temos a questão do operador de TVDE, depois o motorista com o operador de TVDE pode ter um contrato de prestação de serviço ou pode ter um contrato de trabalho normal. Não trabalham diretamente com as plataformas e portanto, há aqui vários modelos de trabalho. E acho que muitas vezes estamos a tentar tratar tudo como se fosse igual. Por exemplo, nós ouvimos aqui esta pergunta do Sr. Deputado do Partido Socialista relativamente à questão do salário mínimo. É óbvio que estes motoristas, e está na lei, que Sr. Deputada, eles não... tem que terminar. Sim, eu vou... Aliás, já terminou mesmo. Vou só então acabar a pergunta, que é... Sim. A lei também diz que isto, Sr. Presidente, isto é sistemático, não é? Isto fica um bocadinho difícil conseguir fazer estas audições, em todas as audições que eu venho sobre este tema, isto torna-se... Mas já teve um grande desconto, é como se tivesse uns saldos. Vou terminar só a pergunta. Então, concluindo, no fim, o que é que a ACT precisa para fiscalizar a questão das 10 horas de trabalho e a questão dos valores das remunerações, se de facto não há aqui um tipo de... como todos os trabalhadores que têm direito a uma remuneração mínima, se isto pode ser fiscalizado. Okay. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. É verdade que foi diversas vezes interrompida, mas também teve uma boa compensação em termos de tempo.
Senhora Inspetora, faz favor então, em 4 minutos. Muito obrigada. Vou tentar também ser sucinta. A ACT fiscaliza e torna operacional as fiscalizações com os instrumentos legais que dispõe a cada momento e que dependem, obviamente, daquilo que os senhores deputados e o Parlamento e o Governo optam e estabelecem. E o nosso contributo aqui também, espero que isso seja conseguido, é que aqui a transmitir que, de facto, a clareza, a simplificação e a clareza ajudarão sempre a que possamos fiscalizar, investigar da melhor maneira e com resultados melhores e mais assertivos aquilo que é a nossa missão. Relativamente ao tempo de trabalho e à sua caracterização, eu chamo aqui a atenção para o Decreto-Lei 237/2007, no seu artigo 5º, que diz claramente o que é o tempo de disponibilidade e os limites de duração do trabalho dos trabalhadores móveis. E, como também eu disse no início, era importante ver aqui a arquitetura mais ampla, jurídica mais ampla, que regula este setor, nomeadamente os regulamentos europeus que estão agora, e obviamente as implicações nos demais diplomas que regulam a matéria laboral. E aqui está definida, é isto que se aplica, diz nomeadamente que a duração de trabalho semanal dos trabalhadores móveis, incluindo trabalho suplementar, não pode exceder 60 horas, nem 48 horas em média, num período de 4 meses. E depois dá outras possibilidades para os vários instrumentos. E ter em conta esses aspectos que estão em vigor e que estão a ser discutidos pode ajudar aqui bastante a clarificar e definir, porque obviamente todos ganhamos com maior clareza, maior transparência e maior definição e maior harmonização entre os vários diplomas legais. Eu volto aqui à mesma situação. A ACT tem atribuições e tem competências no âmbito do trabalho subordinado e aí, se é claramente o empregador assume que aquele é o seu trabalhador, é um contrato de trabalho, etc., todas as normas aplicáveis são decorrentes desse estatuto. Se existem dúvidas sobre o vínculo laboral, mas existem indícios de laboralidade, a ACT vai aplicar esses indícios e vai tirar daí consequências. Ou conclui que os indícios são suficientemente fortes e notifica o empregador para regularizar aquele vínculo, ou conclui que não são e não altera o estatuto do trabalhador e ok, porque de facto, como a senhora deputada a Joana Cordeiro muito bem falou, há vários tipos de ligações profissionais, relacionamento laboral que coexiste e pode coexistir e contribuem para a economia e contribuem para o desenvolvimento da atividade, melhor ou maior concorrência, e isso genericamente é positivo nesta atividade como nas demais. Mas, de facto, estamos aqui num ponto central, relativamente ao trabalhador e às normas que se aplicam, dependem do seu estatuto, ser trabalhador subordinado ou não, e se é subordinado, aplicam-se todas as regras legais nesta matéria, mas também Código de Trabalho, legislação complementar. Para o fazer, a transparência, a definição clara, a harmonização e a coerência com os outros diplomas legais na matéria parece-nos essencial para ajudar a controlar e aplicar a legislação em vigor. Relativamente à partilha de dados ou acesso aos dados para a atividade inspectiva, nomeadamente, e aqui a grande questão, e é uma das infrações que é mais recorrente
que a ACT verifica mais recorrentemente, dizem respeito aos tempos de trabalho, à sua organização, aos limites e à retribuição, e por isso, acesso aos dados, dados claros, vão contribuir seguramente para uma melhor fiscalização para a ACT e para os outros organismos. Muito obrigado, Sra. Inspetora. Agora, para encerrar esta ronda, vamos ouvir o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, em 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a Sra. Inspetora da Autoridade para as Condições de Trabalho. 3 questões muito diretas e objetivas, uma relacionada com a fiscalização das relações laborais e aqui também peço desculpas, reconhecendo que as questões podem entroncar com as diferentes questões já colocadas pelos diferentes grupos parlamentares, mas no que diz respeito à fiscalização das relações laborais, perceber da sua parte quais são as principais irregularidades que têm sido tratadas pela ACP no setor do TVDE, nomeadamente no que diz respeito a tempos de trabalho, remuneração dos motoristas, falsos recibos verdes. Outra questão, aqui já na adequação e enquadramento legal, se considera que o atual regime jurídico fornece instrumentos suficientes para fiscalizar as entidades gestoras das frotas e também das plataformas digitais. E se identifica alguma lacuna, portanto, se pode identificar quais são essas deficiências ou lacunas. E, por fim, sobre a proteção dos trabalhadores, que medidas legislativas poderiam reforçar a proteção destes motoristas, em termos de segurança, saúde e higiene no trabalho, descanso, transparência remuneratória e, acima de tudo, a proteção social. Eram só estas questões que gostaria. Muito obrigado, Sr. Deputado. De responder. Para responder, Sra. Inspetora, faz favor. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que penso que genericamente também já abordei, relativamente ao vínculo, relativamente às questões que mais frequentemente são identificadas pela ACT e no âmbito das atribuições da ACT, só essas tem sido, como já referi, o vínculo laboral, a sua definição e o seu estabelecimento quanto à regularidade do vínculo, que tem a ver com trabalho falsamente independente, entre outros. E também relativamente aos horários de trabalho, quer decorrendo depois do vínculo, sendo a organização dos tempos de trabalho e repouso ou descanso e também o pagamento desse trabalho, pagamento adequado e correlacionado com essa organização de trabalho. E passando aqui também para a segurança e saúde no trabalho, um dos aspectos que a ACT tem verificado também em violação das normas legais é a constituição do seguro de acidentes de trabalho e que é fundamental, é o primeiro passo, digamos assim, além da declaração correta à Segurança Social, é também aqui a constituição e a transferência da responsabilidade civil por danos decorrentes de acidente de trabalho e doenças profissionais. E estes são os principais pontos que têm sido verificados e também que se relacionam, obviamente, todos eles estão absolutamente ligados à segurança e saúde no trabalho, quer quanto aos vínculos que podem resultar e ampliar riscos psicossociais, quer quanto aos tempos de trabalho que também podem e impactam na segurança, nomeadamente na segurança do trabalhador e de terceiros, e são estes os principais aspectos. Mais uma vez, a transparência, a definição clara, a simplicidade, não era bem isto, de forma simples, digamos desta maneira, ter uma lei clara, facilmente compreendida e com coerência em toda a sua arquitetura jurídica, obviamente vai ajudar a ACT e as outras entidades que têm o dever de controlar, fiscalizar e impor o cumprimento das regras legais a que isso seja feito. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Inspetora. Srs. Deputados, no registro de inscrições para a segunda ronda.
e, portanto, significa que não há segunda ronda. E, nesses termos, Sra. Inspetora, Sra. Diretora de Serviços de Apoio à Atividade Inspectiva, muito obrigado pela vossa participação. Srs. Deputados, vamos ouvir agora a seguir a Sra. Secretária de Estado. Está marcado para as 11h15, e naquilo que depender da Comissão será às 11h15, portanto, daqui a 15 minutos. Até já, Srs. Deputados.